Então a gente poderia começar falando de um acidente que chocou muito aqui no Brasil, que foi o acidente de 1996 em Congonhas, quando o Fokker 100 da TAM fez um voo de menos de 90 segundos. Putz, sei bem qual que é. Então, ele na decolagem aconteceu a abertura do reversor. E não... Esse cara, esse provavelmente é o vídeo, assim... Eu fiz 2 vezes esse vídeo. Eu fiz a primeira vez e tem um corte lá, porque quando eu tô contando a história, até dou uma parada assim pra... Porque eu fiquei emotivo. E eu regravei ele recentemente, quando eu fui in loco, na rua onde caiu o avião. Eu entrevistei o cara que ele tinha acabado de sair para trabalhar. Tem uma pracinha agora em um... Não, esse da pracinha é no outro. Esse é o do acidente que ocorreu em 2007. Qual que você tá falando? Então, eu tô falando do Fokker 100, aquele que decolou em direção ao Jabaquara e ele caiu logo após a decolagem. Esse da pracinha é o do pouso. Foi num pouso que foi no pouso. Não consegue parar e cai do lado e tira... Isso. Então, esse daí, ele cai quanto tempo? Ele chega Esse durou, acho que... Depois que ele sai do chão é 36 segundos. Nossa. Então, e aí, nesse segundo vídeo que eu fiz, eu fui ver, é uma sensação estranha, assim, eu cheguei na rua e eu lembrava de todas as cenas que eu tinha visto na TV, que a gente nem pode mostrar aqui, porque naquela época o pessoal era mais roots e via umas imagens de corpos dentro... Mostravam isso na televisão? Não do corpo em si, mas sabe os sacos pretos? Assim, uma fileira, isso é muito chocante, principalmente para quem tem medo de voar, entendeu? E aí eu conto essa história 2 vezes, uma que era o aniversário do acidente, aí eu conto o que mudou, o que se aprendeu com esse acidente. Exato. E ele tem umas coincidências assim, cara, que você fala, poxa, se não tivesse acontecido isso, essa coincidência, o acidente... Isso com isso não rolaria. Porque, né, eu já falei das outras vezes que eu vim aqui com você que nenhum acidente acontece por uma causa única. Um erro só não derruba um avião. Não, nem mesmo uma falha em um sistema como um reversor abrir, tipo, é você andar com o carro metade freando e metade acelerando. Isso vai fazer um carro rodar, mas um avião não. Porque o avião existem medidas e testes que são feitos para que uma falha desse tipo não faça o avião cair. Mas existe uma coincidência naquele voo. Aquele avião estava voando, na verdade, 2 coincidências. Uma, era opcional naquele avião uma indicação de que o reversor do motor estava aberto. Aberto não, destravado. Esse é o avião? Esse é o avião, é o number 1. Ele tinha uma pintura especial, porque a TAM ela tinha acabado de ganhar esse prêmio da Air Transport World como ironia. A melhor companhia aérea Que coincidência absurda. das Américas aqui. Tá. E aí eles pintaram esse avião comemorativo, Mike Romeo Kilo, e aconteceu a tragédia justamente com ele. Então esse avião, quando ele chegou em Congonhas, a tripulação que deixou esse avião já tinha reportado um problema de auto-throttle. Vou explicar o que é auto-throttle. O avião, os motores, eles são comandados automaticamente por um computador. É como se você colocasse no seu carro assim, quero andar a 80 por hora, e aí o computador do carro fica calculando quanto de combustível precisa, e pisa no acelerador e tira. Então, no avião tem isso. Tem isso, nos carros tem isso. Isso. E no avião tem as 2 manetes de potência, elas ficam mexendo assim, é o auto-throttle. Tá. No caso do Airbus, é o auto-thrust. A manete não se mexe, mas o avião controla todo o tempo quanto tem de potência. E esse avião tinha um problema de auto-throttle. Então o avião chega e os pilotos que vão assumir o voo, eles ficam sabendo disso. Pois esse avião tem um problema de auto-throttle. Quando eles estão fazendo o táxi aí dessa... Não sei se vocês estão vendo a imagem agora. Então, quando esse avião vai fazer o táxi, no táxi, ele dá um alerta para os pilotos de que tem alguma coisa que está fora de configuração. E no caso, já era o reversor, estava destravado. Mas, até aí, tudo bem. O avião não tinha indicação nenhuma disso. Ele só dava um alerta audível. Sim.
E aí eles vão para a cabeceira e aí começam a acelerar. Quando eles começam a acelerar, dá o alarme novamente. Porque com o motor acelerado, existe uma trava mecânica no avião, porque tudo é feito, a engenharia pensa em um monte de coisa. Assim, então, se o reversor abrir em voo, você não pode acelerar um motor desse, porque aí você coloca em risco o avião. Tipo, o negócio está aberto e você acelera, então significa que você está freando muito um lado, enquanto o outro lado está acelerando. Então, mecanicamente, os engenheiros colocaram um cabo de aço que, caso o reversor abra, a manete vem para marcha lenta. Ô, Lene, não tá pegando a mão dele, aí tem que abrir mais aqui. Tem... eu subo a mão, eu subo a mão aqui. Ia falar para abrir mais a não câmera. Não dá trabalho, Lene. Então, ó, pessoal, vou fazer de novo aqui o... Então, ó, se o reversor abrir, um cabo de aço que é ligado na manete vai fazer a manete, vir para marcha lenta. Por que isso? Para você evitar de acelerar. E ele fica mecânico. Você não consegue botar aquilo para frente. Travado? Fica é mecanicamente linkado. Entendi. Aí quando os caras saem do chão, esse reversor abre. A manete vem para trás. O avião não tem nenhuma indicação de que o reversor abriu. O que os pilotos pensam? Estou com um problema no autothrottle. Por que era o problema que tinha dado? Então eles tentam acelerar aquele motor. E ele não vem porque ele está travado pelo cabo de aço. Mas tem uma hora que ele fecha. E aí quando ele fecha, a manete vai para frente de novo. Sim. E aí ele abre novamente, a manete vem para trás. E os pilotos... Cara, desliga o autothrottle, Eles estão falando isso. Mas não é o autothrottle, o reverso está aberto. E aí um dos pilotos faz tanta força assim para botar a manete para frente que esse cabo de aço quebra. Porra. E aí ele consegue acelerar esse motor. Eu estou resumindo bastante porque acontece outras coisas, né? E ele consegue acelerar esse motor que está com as conchas do reversor abertas assim. Então você está jogando o vento para frente. O avião ele ainda está em baixa velocidade, ele está no processo de decolagem, o trem de pouso nem foi recolhido. Essa freada no avião faz com que a velocidade caia e ele inclina a asa e cai em cima das casas. Né? Então é muito difícil, né? Eu sentia muita dificuldade de falar desse acidente, porque é um dos acidentes assim que os pilotos eles não têm a mínima chance. Não tinha como saber? Só se soubessem de um caso igual. Eles nunca... Primeiro, abrir um reversor em voo é um negócio muito raro de acontecer. E segundo, como eles tinham a pane do autothrottle, eles acharam que aquele era o problema e tentaram resolver. Se não tivessem tido a pane do autothrottle, eles poderiam pensar no real problema? Talvez não ainda. Mesmo assim não. Mas existiam treinamentos em que o avião ele conseguiria voar com o reversor aberto. Ah, é? Um motor acelerando, só que você não pode acelerar aquele outro motor. Ou desliga ele e voa com um só, mesmo com ele aberto. E, inclusive, depois que aconteceu o acidente, isso virou treinamento obrigatório para fazer uma decolagem com o reversor aberto. É mesmo? E é possível, então? Era possível, se eles soubessem o que estava acontecendo. Mas o avião estava praticamente lotado, pesado, baixa velocidade, e essa incrível coincidência de, tem um problema, e vai mexer a manete, os caras acham que é aquilo. E o que foi feito depois para evitar que isso acontecesse? Aí é que tá. Esse é um dos acidentes em que a contribuição humana, ou seja, dos pilotos, foi menor do que a falha mecânica em si. Entendi. Que geralmente é o contrário. A contribuição humana, ela foi só... Inclusive isso virou muitas recomendações depois, assim, ó. Não se trata de problemas no avião antes dele atingir uma determinada altitude, tá? Porque se você não atingir essa altitude, fica meio difícil tentar controlar um problema, mesmo que o motor esteja pegando fogo. Sobe e acima de 400 pés, aí você vai tentar resolver o problema. Então tinha... E isso foi uma recomendação para o lado humano. Agora, o que aconteceu? Esse avião tinha um problema de que
a maneira que o reversor funcionava no sistema, se o cara perdesse geradores, a bateria seria consumida mais rapidamente, que é o último recurso de emergência que tem, a bateria do avião. Você perdeu os 2 geradores, a bateria ia ser consumida rapidamente por causa do sistema que mantinha os reversores trancados, ele não abria de jeito nenhum em voo. Aí a engenharia da Fokker, que era a fabricante do avião, fez uma modificação instalando um relé no caminho. O que esse relé fazia? Caso houvesse uma perda de não sei o quê, eu não lembro agora exatamente o esquema, mas ele atuaria de maneira que salvaria, ou melhor, se não houvesse a perda dos geradores, esse relé não atuaria, e aí o sistema nunca consumiria toda a energia da bateria o tempo todo, porque isso fica ligado na barra quente da bateria. E aí eles fizeram essa modificação. E qual foi o problema? Quando o avião foi certificado, e todo avião passa por isso, quando você certifica um avião, existem uns cálculos que fazem assim, ó, se esse sistema falhar... Esse avião pode voar. Pode voar, exatamente assim. Se houver uma falha nesse sistema, e ele é crítico para o voo, ele tem que passar em uma fórmula matemática assim, que é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Isso é um número muito maior do que a chance de você ganhar na Mega Sena. Tá. Então, uma falha não pode acontecer abaixo desse número. E ele tinha sido certificado dessa maneira, do jeito que era. Sim. Quando a engenharia fez essa modificação e instalou esse relé, esse número caiu para 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, teoricamente, o avião não poderia voar desse jeito. Teria que passar por um novo processo de certificação e algumas travas teriam que ser colocadas para evitar que, se o reverso abrisse, acontecesse o que aconteceu. E aí quem descobriu isso foi o CENIPA, inclusive. Por isso que eu dou muito valor para os investigadores brasileiros. Aí muita gente fala besteira pra caramba, porque não conhece o trabalho dos caras. O CENIPA descobriu isso com o fabricante. O fabricante teve que alterar o avião. Mas isso com destroços, caixa preta... Isso, com toda a investigação em cima. E teve muita... especulação. Não, teve muita pressão em cima do CENIPA, eu lembro na época. Por quê? Porque existia a polícia também, porque existe uma investigação paralela que é a polícia, né? O CENIPA, ele não quer saber quem é culpado, ele quer saber que aquilo não pode mais acontecer. E ele vai investigar todas as causas para isso. Já a investigação da polícia, ele quer descobrir um culpado por todo aquele estrago que foi feito. Alguém tem que se responsabilizar civilmente por tudo aquilo que aconteceu. Então são investigações diferentes. E existe uma pressão porque o órgão queria que o CENIPA liberasse logo o documento, que não pode ser usado para investigação criminal, querendo acelerar o trabalho do CENIPA. E o CENIPA foi diligente ali, falou, não vou aguentar pressão nem de governador, nem de não sei o quê, e vou fazer o meu trabalho da maneira que tem que ser. E aí descobriram isso. Desse relé. E aí a Fokker, que é a fabricante, teve que mudar em todos os aviões o sistema que eles criaram para que a falha voltasse a ser 1 vezes 10 elevado a menos 7. A chance de ocorrer uma falha. Entendi. Então esse é um dos aprendizados que os acidentes trazem. E por isso que é tão mais seguro voar hoje. Porque isso entra tipo numa receita de bolo, assim, que todo avião que vai ser fabricado... Tem que seguir a risca. Tem que seguir a risca. E a fiscalização é bem pesada, não é? Na indústria... É bem pesada, e quando não é... E a gente viu recentemente aí um dos acidentes da Boeing aí, que tá saindo bastante na imprensa, né? Que eles, tipo... Agora? Foi 2018, 2018 foi os 737 MAX, que eles não deixaram o órgão que fiscaliza saber que existia um sistema, tipo, meio que esconderam. Sim. E esse sistema acabou dando um pau e causou 2... Não é a causa principal, mas acabou gerando 2 acidentes. Mas os órgãos certificadores, em geral, são extremamente diligentes, assim, sabe? Inclusive, o que gerou a criação desse sistema no avião no 737 MAX foi por causa de uma questão de certificação. Que quando ele deixava o nariz muito alto, o manche ficava muito leve. Então os engenheiros colocaram um sistema lá atrás que fazia o avião descer o nariz para deixar o manche mais pesado. E aí teve um efeito colateral isso, da maneira que o sistema foi criado, né? Sim, sim. Caramba.